Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mas enfim. Meu nome é Josué Batista e eu vou falar um pouco sobre virtualização e containerização. O motivo pelo qual eu escolhi esse tema é pelo vasto assunto que é presente em nosso meio, tanto no nosso meio profissional, né, no trabalho, e tanto no meio acadêmico, e entre outras coisas, né? Sumáriozinho do que a gente vai ver durante essa minha apresentação. O que é uma virtualização, os tipos de virtualização, virtualização de aplicativos, desktops, servidores, o que é um container, o que é o famoso Docker e qual modelo escolher. Será que é melhor escolher virtualização ou será que é melhor eu escolher a parte dos containers? Aí a gente vai descobrir hoje. Uh, e depois eu vou elaborar uma práticazinha com vocês e depois umas perguntas na qual vocês terão que responder. Ok? Virtualização. O que é virtualização? Seu conceito. Abstração de uma camada física para múltiplas camadas lógicas. Entre outras palavras, virtualização é a solução de ter uma unidade de algo e, logicamente, tem múltiplas unidades. É como se você se deparasse com um ou mais computadores distintos dentro de um só. Como, por exemplo, as VLANs. Seu funcionamento, basicamente, se resume em uma unidade Swift e um número determinado de portas. E, logicamente, criar várias redes distintas. Essa é uma prática muito comum nas infraestruturas de TI, segmentadas, ou seja, tem uma rede para produção e tem uma rede para homologação, ou seja, aquela rede de testes, né? Outro exemplo muito legal é o particionamento de disco. Por exemplo, tu tem um HD de 1 tera ou 2 tera, ou sei lá, e divide em partições lógicas, sendo uma para arquivos do próprio sistema operacional ou para documentos diversos, como trabalho, conteúdos, entre outras coisas, né? Filmes, vídeos, essas coisas. Do ponto de vista do usuário, é um sistema computacional como qualquer outro. O usuário não tem como saber se está interagindo com uma máquina virtual ou com uma máquina física. Já no ponto de vista do kernel, que executa a máquina virtual, é um ambiente puramente lógico e se constitui de uma série de arquivos que armazenam a configuração da máquina virtual. Por exemplo, seu estado de memória, os conteúdos dos discos da máquina virtual, arquivos de logs e eventuais instantâneos. Tais armazenamentos são chamados de snapshots, onde é armazenado o conteúdo da memória secundária e memória principal, com todos os processos de execução, permitindo que possa ser possível retornar aquele ponto específico, clonar a virtual machine, fazer com que a virtual machine, ou máquina virtual, possa ser executada em outro host físico, e entre outros processos que são utilizados através desses snapshots. E posteriormente eu vou abordar um pouco sobre os tipos, né, de virtualização, que por aplicativos, por desktops e servidores. Virtualização de aplicativos. Possibilidade de acessar, utilizar e ser produtivo as aplicações de forma remota, sem a necessidade da instalação na mesma máquina na qual pode estar usando. Nesse cenário, em vez de comprar duas máquinas para rodar os diferentes sistemas operacionais para atender a aplicação, cria-se duas máquinas virtuais para rodar cada aplicação. Essa solução é importante, por exemplo, para sistemas legados, ou seja, sistemas antigos, né, que rodam em sistemas operacionais com versões antigas e que não há como ser atualizados. E seu funcionamento é bastante simples. Em um ambiente tradicional corporativo, né, a arquitetura técnica dos aplicativos é descentralizada, ou seja, cada máquina tem o seu arsenal de aplicativos, ou seja, a sua gama de aplicativos instalados localmente. Já em um ambiente virtualizado, esta arquitetura é diferente. É criado servidores onde são centralizados todos os aplicativos do ambiente a partir de sua tecnologia. Estes aplicativos são entregues, todo o processamento é realizado nos servidores onde foram instalados os aplicativos. Desta forma, o acesso é rápido e bastante seguro.
Virtualização de desktop. É muito semelhante às de aplicações. Entretanto, toda máquina é virtualizada. É uma prática que utiliza uma máquina física para acessar arquivos, dispositivos, aplicativos e dados que estejam em nuvem. O computador, o smartphone ou o tablet que estiver acessando esses dados pode ser usado por outras pessoas, uma vez que tudo isso foi feito e tudo que foi feito está no virtual. O Windows Professional, né, por exemplo, não fica mais instalado localmente, mas sim instalado na solução do Hypervisor, ou seja, uma virtualização de servidores, que eu vou falar posteriormente, e distribuída através de diretrizes de serviços nuvem. Ela possibilita, né, essa virtualização, ela possibilita um aumento de segurança de dados e na recuperação de desastres. Gera uma maior mobilidade dos usuários e aumenta a padronização das estações. Com ela, os usuários passam a gerenciar o seu sistema operacional e as aplicações que está em uma máquina virtual ou um servidor à distância. Estas estações de trabalho é feito a partir de qualquer dispositivo, como eu disse antes, né? O que contribui para a ampliação desse conceito, né? Beyond, Bring Your Own Device, que significa traga o seu próprio dispositivo, no qual o usuário acessa o ambiente corporativo a partir do seu notebook, ou smartphone, etc. Tanto a virtualização de aplicativos quanto a de desktop podem ser feitas por meio de ferramentas como o VMware Horizon. É uma ferramenta que permite gerenciar desktops e aplicativos por meio de uma plataforma, na qual é possível alocar recursos de maneira rápida e segura. Chegamos aqui na último tipo de virtualização, que é a virtualização de servidores, a mais utilizada entre elas, onde um único servidor é dividido em tantos outros servidores virtuais. O servidor físico é chamado de host e as máquinas virtuais são chamadas de guest, ou seja, hospedeiro e convidado. A ferramenta para implementar a virtualização é denominada Virtual Machine Monitor, ou seja, o hypervisor, que eu mencionei nos slides passados. E conforme podemos ver nesse desenho aqui, da solução da VMware, há uma camada de virtualização substituindo o sistema operacional tradicional, que proporciona, através de sua tecnologia, criar múltiplos sistemas virtuais totalmente independentes de seus recursos. Isso significa que é ele quem vai cuidar de todas as configurações para a criação e gerenciamento das máquinas virtuais, como a alocação de recursos para cada uma. Vamos lá. Tipos de hypervisor, ou seja, tipos de virtualização de servidores. Dentre eles tem um hoster, ou bare metal, que é um software que executa diretamente sobre o hardware para proporcionar funcionalidades de virtualização. Geralmente já é um sistema operacional pronto para ser instalado no equipamento-alvo e a partir do qual são instanciadas as máquinas virtuais. Constitui basicamente um kernel de sistemas operacionais com funções de hypervisor. Nessas máquinas não é usado de forma direta os recursos de máquina, apenas as máquinas virtuais. E essa ilustração aqui demonstra perfeitamente do que a gente está falando, né? Tem um hypervisor aqui e os seus sistemas operacionais, com seus diversos processos rodando. O outro tipo de hypervisor é o hosted, ou é o software de virtualização que se executa sobre um sistema operacional pré-existente. Isso é feito porque normalmente também queremos utilizar aplicações do sistema operacional host, ou seja, no sistema operacional hospedeiro. Por exemplo, colocamos o servidor web na máquina virtual e usamos o navegador para poder acessá-lo. Ao contrário do anterior, né, esse precisa ser instalado no sistema operacional. E aqui a solicitação mostra perfeitamente o que ele está querendo dizer. O que esse tipo diz, né? Tem um SO hospedeiro, né? E aqui tem um hypervisor. E aqui tem um outro, tem um SO hóspede, que tem os seus processos. E aqui tem os processos do sistema operacional hospedeiro. Show!
E aqui, o VirtualBox. Eu sei que todos vocês já conhecem, né? Obviamente. Ah, e por se tratar de um software open source, gratuito, multiplataforma, fácil de usar e muito bom, né? Eu já usei algumas vezes. O VirtualBox acaba sendo a melhor recomendação para quem deseja, né, se iniciar no mundo da virtualização e mesmo para os mais avançados, né? Porque ele ainda continua sendo uma das melhores opções para este meio. E é isso, finalizamos a parte de virtualização. Vamos para a parte de containerização. O que é containerização? São como que novas instâncias do sistema, implementando todas as técnicas disponíveis para isso, de modo a oferecer um isolamento do sistema. Uma grande vantagem dos containers, né, é viabilizar o mesmo ambiente para desenvolvimento e produção. Como o grau de abstração do hardware chega ao nível da aplicação, o mesmo container testado pelo desenvolvedor será utilizado no servidor, do pequeno ao grande porte, do servidor local a um grande data center de um provedor de nuvem. Por exemplo, né, um sistema comercial que possua um banco de dados e mais 3 módulos rodaria em 4 containers, um para cada módulo e outro para o banco. Uma contextualização básica, né? Vamos imaginar um navio, né, um navio cargueiro com vários containers, né? Eu vou ter até essa ilustração aí. Se um dos recipientes se danificar, se um desses containers, né, se danificar, não afetará os outros, pois cada um está isolado e protegido. Esse isolamento de container, trazendo de volta para o mundo do desenvolvimento, né, possibilita uma utilização limitada do HD, memória RAM e processador. Ao utilizar um tipo de compartilhamento de kernel, os containers apresentam uma capacidade de economia de recursos maior do que uma máquina virtual. E vamos falar agora de Docker, né? Quando você for pesquisar sobre esse assunto de containerização, o Docker é meio que tivesse em sequência, é como se fosse uma coisa só. É como se tudo tivesse atrelado. E de fato é. O Docker é uma plataforma open source que foi desenvolvida na linguagem de programação do Google, o Go. Era executada inicialmente sobre o LXC, que nada mais é do que um sistema do kernel do Linux. E é exatamente isso que possibilita a utilização dos recursos isolados, diferentemente do que seria em uma virtual machine, que depende da criação do sistema operacional completo para cada módulo. Isso significa que os recursos são instalados no servidor e armazenados nos containers. Dessa forma, os softwares poderão ser executados facilmente em diferentes ambientes de desenvolvimento. Podemos dizer, então, que o Docker separa os recursos e utiliza as bibliotecas de kernel em comum com os outros containers. Esta facilidade em trabalhar sempre com as bibliotecas do sistema operacional do servidor torna o container Docker portável e possibilita a implementação em ambientes heterogêneos e em trabalhos em conjunto. Hoje, ele está disponível no ambiente Linux, Windows, macOS, etc. Ele chega como alternativa diante dos projetos de código-fontes estáticos e monolíticos, pois esse modelo de desenvolvimento é feito em diferentes etapas. Com essa desagregação, os desenvolvedores conseguem então adotar um tipo de arquitetura que melhora a eficiência operacional. A aplicação é dividida em componentes menores, também conhecido como os microserviços. E neste cenário, há um código-fonte para cada componente do software, permitindo assim a divisão de estágios, como por exemplo ambiente de testes, virtual e de produção. O container encapsula todos esses componentes e garante uma performance consistente, com um pacote único, leve, que permite a execução de aplicativos com consistência em ambientes físicos ou virtualizados. O sistema responsável pela comunicação entre cliente e o servidor é o Docker, por meio de uma API.
Outra plataforma relacionada a este assunto, né, é o Kubernetes, que gerencia containers, né? É uma plataforma open source que automatiza a implementação, o dimensionamento e a gestão de aplicações em containers. Ele foi originalmente projetado pelo Google e agora é mantido pela Cloud Native Computing Foundation. Ele funciona com uma variedade de ferramentas de containerização, incluindo o Docker. Isto é, ele cria e destrói containers conforme a necessidade e demanda, bem como automatiza as configurações necessárias para a execução de uma aplicação. Isso pode ser feito de modo transparente, mesmo através de um grande data center. Ele é muito bom, esse cara, muito bom mesmo. Containers e máquinas virtuais juntos. Nessa ilustração, pode-se observar, né, essa junção entre elas. E é possível usar containers dentro de VMs, assim como também containers dentro de containers. Containers e VMs utilizados juntos, né, fornecem uma grande flexibilidade na implantação e gerenciamento de aplicativos. E qual modelo escolher? A grande pergunta, né? De fato, que ambos permitem melhor portabilidade, menor conflito de ambientes, aumento de segurança e manutenção mais fácil. Mas por trabalharem de forma diferente, eles também permitem níveis diferentes de resultados. A virtualização permite o isolamento total do ambiente de sua aplicação, já que virtualiza a máquina por completo. O container, por ser uma virtualização que compartilha o mesmo kernel do sistema operacional, traz apenas um isolamento parcial. Logo, a virtualização, por ter um isolamento total, significa ter mais segurança, por assim dizer. A virtualização dá garantia de recursos para sua aplicação em nível de hardware, algo que não ocorre na containerização. A virtualização também permite o trabalho com sistemas operacionais diversos em um mesmo projeto. Já o container possui a dependência do sistema operacional no qual ele está rodando. Por outro lado, os containers necessitam de muito menos recursos, já que eles não possuem todo o sistema operacional incorporado. Esse fator também implica em maior rapidez de resposta na inicialização de um container. Então, não há qual modelo escolher, e sim em que projeto você vai trabalhar, em que questão você vai estar e na qual é melhor se usar. Então, a partir disso, você usa um ou outro para o seu determinado projeto ou aplicação, entre outras coisas. Então, vamos às práticas, né, como prometido. Para fazer a primeira prática, eu vou utilizar esse meu repositório aqui. É de um desafio que eu fiz há algum tempo. É uma API utilizando Java e também essas tecnologias aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada, podem dar uma olhada. Mas o que nos interessa agora, neste momento, é esta parte aqui do Docker. Então, eu vou baixar esse arquivo aqui. Eu já baixei aqui, então a gente vai executar esses processos, né? Deixa eu só colocar aqui de lado as coisas e vamos lá fazer as devidas execuções. Esse comando aqui vai pegar todos esses arquivos aqui e vai colocar no ponto .jar. Ele está fazendo aí as coisas. Quando ele completar, eu volto. Ele já terminou de baixar os arquivos e de criar o arquivo .jar. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse arquivozinho aqui. Agora a gente vai fazer o build da imagem. Deixa eu só colocar o negócio aqui direito. O nome vai ser API Spring Boot. Aí ele vai gerar o container a partir do Dockerfile. Já eu explico para vocês como é que é. Tá aqui ele está baixando todas as coisas e está seguindo os passos orquestrados aqui do Dockerfile. Primeiro ele inicia uma imagem, ele baixa essa imagem aqui. Depois ele roda um comando do sistema operacional da imagem, que é essa imagem aqui. Depois ele define as variáveis de ambiente, para saber onde é que ele está, aquele arquivo .jar.
Depois ele copia os arquivos remotos ou locais para essa imagem e em sequência permite configurar o container ou apenas definir o comando a ser executado. Eu acho que ele terminou. Pronto. Aí tem esse plugin aqui do VS Code, que a gente pode ver quais são os containers quais são as imagens que estão rodando. Ó, eu tenho essa imagem aqui e essa outra imagem aqui. Essa imagem aqui, utilizou essa imagem aqui para fazer uma determinada coisa. Pode-se ver também que eu tenho outra imagem aqui de um Postgres, que é um bancozinho que eu tenho, e um container aqui que está parado, um container meu. Aí eu venho aqui, coloco o nome, né, que eu atribuí, API Spring Boot, eu acho que foi assim que eu fiz, exatamente isso, API Spring Boot, ok, run. Opa, foi isso aí, deixa eu só ver. Aquele erro foi ocasionado por causa que eu esqueci do S aqui do Spring, e também por causa que eu não tinha feito login aqui na plataforma aqui do Docker. Por esse motivo não deu certo. Vamos aqui rodar mais uma vez. Opa, ele já rodou, a minha imagem já está rodando. Aqui, API Spring Boot. Na minha API, ó, já está rodando. Não. A minha API faz vários inserts assim que ela se inicializa, porque esse era um dos requisitos do desafio, né? Então ela já está funcionando. Agora eu vou testar ela para vocês verem que realmente o container está lá e a minha API está dentro do container e o container está rodando isoladamente. É show. Vou testar essa API agora. Vamos testar a API. Eu vou utilizar uma ferramenta chamada o Insomnia, que é utilizada para consumir APIs. Existem outras, né? Tipo o Postman, que é um dos mais conhecidos. E aqui eu vou criar um usuário utilizando a minha API que está dentro daquele container que a gente criou aqui atrás. Então pode ver que tá indo. Eu estou conseguindo testar. E se vocês quiserem baixar, né, esses exemplos, é só clicar nesse botão aqui que vocês serão redirecionados para essa tela aqui e o download será efetivado. Então é isso. A outra prática, né, digamos assim, o outro tutorial é a instalação de uma máquina virtual através do VirtualBox. Então a gente vai fazer aqui a devidas coisas, né? Primeiro a gente clica em novo. Vou colocar aqui o nome aqui, um boot. Próximo, é isso mesmo. Esse aqui é a memóriazinha que a gente vai colocar para ele. Deixar esse aqui mesmo. Criar um novo sim. Eu vou colocar 100 GB. 100 GB. Vou mudar a partição aqui, porque eu não quero deixar assim mesmo. Criar. Vou ver aqui. Vou deixar tudo assim mesmo. Vamos lá, iniciar. A gente vai selecionar a imagem, né? Que no caso eu escolhi o Ubuntu, né? Escolher. Iniciar. Pois está aí. Como vocês podem ver, eu estou instalando um Ubuntu na Virtual Machine, né? No VirtualBox. Então, essa é meio que um tutorial, né? De como se instalar o Linux, né? Através do VirtualBox. Então é isso. Essas foram as práticas, né?
já apresentei. Então, vamos para as perguntas, né? Vamos lá. As perguntas, né? O hypervisor ou monitor de máquina virtual é uma camada de software entre o item A, o sistema operacional e a máquina virtual. Item B, o sistema operacional e o aplicativo. Item C, o hardware e o sistema operacional. Item D, o aplicativo e o hardware. Item E, o hardware e a máquina virtual. Eu deixei por volta de 15 segundos para vocês responderem. Então pensem aí e respondam. Se quiserem avançar o vídeo, fica a critério de vocês. Então, e aí, respondam ou não respondam. Acredito que já passou um tempo bom. Então, a resposta é o aplicativo e o hardware. Quem acertou, quem acertou, quem errou, quem errou. Próxima pergunta. Sistemas virtualizados e containers são conceitos importantes para a computação na nuvem, para gerenciar grande número de servidores físicos virtualizados e containers. Utilizam-se ferramentas especializadas de configuração remota. Indique a afirmativa que descreve de forma correta os conceitos relativos a sistemas virtualizados e containers e as ferramentas de gerenciamento disponíveis. Aí tem essa primeira aqui, né? São ferramentas que têm a finalidade de simplificar o processo de gerenciamento de servidores remotos. Essas ferramentas funcionam apenas com servidores físicos ou virtualizados. Elas não suportam containers. Containers e máquinas virtuais são sinônimos, pois ambos são usados para virtualizar o hardware que hospeda em um sistema operacional completo que pode ser diferente do sistema operacional da máquina física. Item C, containers do tipo Docker podem ser orquestrados apenas pelo Docker Swarm, que foi desenvolvido especificamente para suportar essa tecnologia de container. Item D, Kubernetes é uma ferramenta de orquestração que oferece recursos de gerenciamento para containers, como balanceamento de carga e migração sem perda de dados. Então, mais uma vez aí, eu vou dar dessa vez 10 segundos para responder essa pergunta, porque teve o tempo que eu li, né? Tantana. Acho que já passou os 10 segundos. Ou não passou. Enfim. A resposta é o item D. Kubernetes é uma ferramenta de orquestração que oferece recursos de gerenciamento para containers com balanceamento de carga e migração sem perda de dados. Então é isso, pessoal. Essas aqui são as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação para vocês. E muito obrigado. Eu espero que esse meu conteúdo, esse conhecimento que eu compartilhei com vocês, sirva de alguma forma para vocês, né? Então é isso. Até a próxima.